Olá, eu sou Deni Fingergut e o Perfil Opinião está começando. Ela é considerada a precursora de muitos movimentos e importantes iniciativas na Bahia que transformaram manifestações culturais populares em arte. Sempre em contato com os mestres portadores das nossas tradições, é uma das maiores responsáveis pela divulgação no mundo da capoeira, do samba de roda, do maculelê, do folclore e da cultura popular da Bahia. Muito visionária, foi criadora do aclamado internacionalmente e primeiro grupo folclórico do Brasil, o Viva Bahia, com o qual viajou o mundo na divulgação da nossa cultura. Pesquisadora incansável da cultura indígena e do folclore brasileiro, colecionou mais de 1000 instrumentos musicais indígenas, africanos e de outras partes do mundo que hoje compõem uma exposição permanente no Centro Cultural Solar do Ferrão, onde também está o recém-inaugurado Centro de Referência Emília Biancardi. No Perfil Opinião de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a etnomusicóloga, musicista, escritora e uma autoridade em folclore, Emília Biancardi. Emília, é um prazer enorme ter você aqui no Perfil Opinião. O prazer é meu, pode acreditar. Uma alegria realmente muito grande, nós já estivemos juntas em outro programa também, né? Longo como esse, e você continua tão atuante, e isso é um grande motivo de orgulho para a gente e uma honra realmente ter você aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como é que tudo isso começa, né? Você nasceu aqui em Salvador? Bom, eu nasci em Salvador, mas morei, meu pai era advogado em Vitória da Conquista. Então, lá em Vitória da Conquista, aos 5 anos, eu entrei na aula da professora Anaí Borges de Azevedo para aprender a tocar piano. Porque alguém na família já minha tocava mãe também? Já tocava, tinha piano e tudo, e aí meu pai é afrodescendente, minha mãe é italiana. Minha mãe morava em São Paulo, tiveram que vir para cá, para Salvador, porque o irmão dela foi, daquele tempo, não tinha engenheiro, ele veio porque ele era mestre de obra e ele foi uma das pessoas do Instituto Histórico. Então ele veio para fazer o Instituto Histórico, quando acabou ele voltou. E minha mãe estava apaixonada por meu pai, casou. E aí, meu pai era advogado em Conquista, eu nasci aqui, mas morei em Conquista até ele morrer. Mas sua mãe tocava piano também dentro de casa? Tocava. Assim, E seu pai tinha alguma meu pai ligação era advogado. com música? Não, meu pai não tinha ligação com música, era que tinha. Mas não te mostrava, por exemplo, o lado mais popular? Mostrava, assim, ele batucava depois do almoço na mesa e eu batucava com ele pequenininha. Ele era um batuqueiro. Então ele realmente cantar, ele era um pouco desafinado, mas no batuque ele era bom. E a partir daí você começou a perceber que já tinha uma ligação muito grande com música ou foi alguma coisa também em Vitória da Conquista que já te chamou a atenção? Não, foi uma coisa natural. Aconteceu, eu fui para aula de piano, quando meu pai morreu, minha mãe veio para Salvador. Aí eu continuei meu curso aqui na Escola de Música, onde eu me formei no curso superior de música. E como eu era obrigada naquele tempo o ensino de música nas escolas, tinha mais 3 anos de canto orfeônico. Aí eu fiz os 3 anos de canto orfeônico e fui nomeada para ir para o Instituto de Educação Isaías Alves. Aí eu nunca gostei de imitar ninguém. Eu disse, eu vou fazer um grupo, porque tinha que fazer coral, dar aula de música e tudo. Eu disse, eu vou falar com a diretora Maria Uma revolucionária. Foi. E como? Porque deu muito problema. É uma anarquista, na realidade. E aí comecei lá com os alunos e alunas do Instituto de Educação Isaías Alves, o primeiro grupo que foi o Viva Bahia. Depois eu saí do Severino, fui para o Severino Vieira e lá fiz a primeira orquestra afro-baiana no tempo da professora Teodomina. Essa orquestra fez tanto sucesso como o Viva Bahia. Tá bem, mas então vamos por partes, né? Quando é que em algum momento você percebeu que aquilo das manifestações de rua e aquilo que a gente pode chamar de folclore poderia ir para o palco da forma que você idealizou colocar? E por quê? O que te tocou naquele momento de alguma forma, fugir daquele currículo tradicional dentro do curso de música nessas escolas para fazer algo tão diferente? Olha, eu desde que conheci a professora Idelgarde Viana, que era a maior folclorista da época, que ela me falou do folclore, eu tive um despertar.
E aí disse, não, eu não vou fazer coral, eu vou fazer o que ninguém ainda fez, eu vou fazer um grupo de folclore. Ela disse, você tem que chamar os portadores do folclore. Aí minha mãe pagou essas pessoas que ensinavam na minha casa, depois da aula. Eu morava na rua Brigadeiro Freitas Guimarães, número 30, que ficava perto, inclusive, do ICER. E aí essas pessoas iam e minha mãe pagava. E aí comecei a ter contato com Mestre Pastinha, Mestre Canjiquinha, o pessoal que puxava a rede, porque a rede não é uma dança, a rede era uma coisa de trabalho, mas eu disse, eu vou botar como dança. E aí chamei o cara que fazia a puxada da rede, ele foi para lá para casa ensinar, e eu transformei aquela coisa de trabalho numa coisa realmente também misturada com dança. E além disso, eu disse, eu também quero botar candomblé. Ela disse, candomblé, a Idelgarde disse, não é folclore. Eu disse, mas eu posso colocar que eu estou fazendo um grupo para folclore. Então eu quero botar. Ela disse, então você vai primeiro conversar com Dona Menininha, e daí ela vai dizer. Eu conversei com Dona Menininha, ela disse, vou dizer para você o que pode ir para o palco. Aí ela me acompanhava quando tinha os candomblés e dizia, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Então eu misturei capoeira, maculelê, puxada da rede, candomblé e fiz um espetáculo para folclore. Mas o que te rendeu, por exemplo, colocar naquele período, né, o candomblé também ali em cima do palco? Com certeza, aprovações como foi a de Menininha e o Degarde Viana, mas outras pessoas devem ter te questionado assim, bem, por que não colocou uma missa católica no palco também? Não, teve gente que não gostou que eu botei o candomblé no palco. Inclusive um que já morreu chamado Valdé Luiz Rego. Mas eu também não tirei. Ele queria que o candomblé ficasse não no palco, no lugar que é nas casas de candomblé. Fez um sucesso e todo mundo começou a colocar. E foi uma divulgação para quem não conhecia o candomblé se apaixonar e querer ir ao candomblé, à casa de candomblé mesmo. Então eu acho que foi uma coisa de emoção, uma coisa realmente que estava escrito, tinha que ser para acontecer. Porque eu acho que as formas realmente que nós herdamos dos nossos ancestrais africanos foram realmente uma coisa extraordinária, porque você veja a capoeira. A capoeira, quando eu viajei com Viva Bahia, vários capoeiristas pediram para ficar no exterior. E aí a capoeira começou a ir para o exterior graças ao Viva Bahia. Eles ficaram, tem vários que ficaram. Então é uma coisa de, se você faz, se você sente que é um retorno, você se apaixona por aquilo que você está fazendo. Aí você quer fazer sempre melhor e sempre querendo realmente que aquilo realmente mostre o que somos nós baianos. Então, para mostrar um pouquinho o que somos nós baianos, vamos ver um vídeo e a gente volta conversando a respeito desse assunto. Emília. O Badawi, na verdade, é toda uma história que começa também comigo, da minha trajetória como capoeirista, como dançarino, como integrante de vários grupos na época folclóricos, como Oxum, Viva Bahia, que me leva para o exterior e tal. Então eu acumulei essa bagagem. Ô Dalila, quem falou foi eu. Ô Dalila, teu amor sou eu. E Dalila, quando eu for embora, e Dalila, você vai mais eu. Ô Dalila, também tem laranja, e Dalila também tem lima, e Dalila também tem. Ô Dalila, e as flores das meninas, aí eu fazia aquele sapateado grande, saía na frente, aí tornava a voltar para se apresentar com a capoeira, que era uma coisa muito importante. Era um tom diabo,
Miguel, Carlinho, Ademar, né? Com esse pessoal tudo, a gente fazia apresentação nos teatros assim, era coisa muito importante. E a professora Emília Biancati, é uma grande professora, era que sempre fazia os convites para a gente estar presente, né? Ia lá no quartel, pedia ao comandante, que era primo dela, para se aliviar, para me dispensar, para eu fazer a abertura. Quando os turistas chegavam aqui, ela tinha que mostrar a capoeira, samba de roda, Marco Lelê, né? Da dança África, né? O candomblé que ela fazia, que ela praticava o candomblé, que ela muito ensinava, a dança do fogo, era uma coisa muito importante. Então, pessoal, para fazer aquela apresentação para o público, né? E para dividir o público e o turista, que é a mesma coisa. Então, chamava a gente para a gente fazer aquela apresentação. Para a Emília Biancati, eu sempre deixo meu coração aberto para ela. E eu de braço aberto aqui na Associação Brasileira de Capoeira Angola. E um beijo, Emília Biancati. Te mandou um beijo. Pois é, toda vez que a gente é perto um do outro no trabalho. Eu estou aqui, ele está aqui, a gente só atravessar e conta. Ele sempre está ali junto comigo. Pois é, eu vou contar aqui uma curiosidade, né? Quando a Juliana, que dirige aqui, produz nosso programa, foi também encontrar com a Emília, conversar um pouco antes da gente fazer esse programa, ela me relatou que a Emília andando por ali, né? Pelo Pelourinho e tal, muitos mestres, muitas pessoas vinham reverenciar, conversar, quer dizer, é um amor muito grande que se formou, né, ao longo de todo esse tempo e da valorização também que você enxergou e soube dar, né? Você estava falando para a gente, Emília, que muitos capoeiristas, por exemplo, que participavam do Viva Bahia, com todas essas viagens que vocês fizeram pelo mundo inteiro, né, que decidiram ficar em alguns países. Queria que você contasse algumas curiosidades para a gente, para vocês terem uma ideia da dimensão do Viva Bahia, né? De onde vocês foram, o que é que vocês apresentaram, qual era a reação do público? Olha, nós fomos praticamente para o mundo, inclusive fomos para o Festival do Irã, que naquele tempo foi organizado pela rainha Faradiba. E seu João Grande, que é um dos maiores capoeiristas que a Bahia tem, inclusive ele está nos Estados Unidos, já está com 80 e tantos anos e ainda joga capoeira, foi convidado pela Faradiba para ficar no Irã. Aí uma pessoa que trabalhava lá disse, professor Emília, não deixe, porque o Iatolá quer tirar essa dupla, quer tirar o rei e quer tirar a rainha. E seu João vai ficar perdido aqui. Aí eu disse para o seu João, se eu quiser que fica, mas se o senhor achar, o senhor ouviu, ele está falando comigo. O que o senhor quer fazer? Ele disse, não, professor, eu não quero ficar. E ele não ficou e terminou indo para os Estados Unidos, onde está até hoje. Então, vários que viajaram comigo ficaram. Gelon levou a capoeira também para vários lugares. Força Africana, inclusive, levou para a Argentina. Os argentinos super preconceituosos contra os africanos. Imagine que nós ficamos num hotel, as mulheres que limpavam os quartos não queriam mais limpar porque disse que só tinha negros. E eu falei com o doutor Paulo Galdense, aí ele teve uma conversa com o cara do hotel e nós ficamos, mas uma terra cheia de preconceitos, mas quando a gente apresentou a capoeira, você não pode imaginar, terminou o Força Africana casando com a Argentina, ficou lá. Ficou lá. Ficou lá. E assim aconteceu, vários lugares ficaram capoeiristas. Pois é. Agora, seria bom que você nos falasse um pouco, né? Por que, de alguma forma, o folclore sempre, de alguma forma, é visto como algo não tão importante ou menor, ou então com um certo preconceito, isso é folclore, né? Ainda se tem essa expressão de dizer assim, por que dentro da nossa formação e aqui no Brasil não é mais valorizado as manifestações, olha, por exemplo, depende folclóricas? do lugar do Brasil. Se Sim. você for para Pernambuco, você vai ficar de queixo caído. É super da valorizado. valorização, né? Pois é, Minas Gerais também. Então depende do lugar que se vai. E eu acho que o lugar realmente que eu vi mais preconceito foi na própria Bahia. Eu discuti com uma moça e aí ela me disse alguma coisa e eu disse para ela, nós somos mestiços por inteiro. Vá fazer seu exame de sangue para ver se você não é uma mestiça. Porque os baianos brancos, mais clarinho, têm preconceito.
Então, realmente é uma terra onde o preconceito pula fora e ofende as pessoas. Porque nos Estados Unidos tem preconceito, mas você da polícia, eles não tem, eu morei 10 anos lá e eu vi como é que é a diferença. E o daqui dá escândalo na televisão e acaba. Pronto, e por aí fica. Agora, Emília, você já era inquieta desde sempre, né? Porque, por exemplo, acho que foi com 17 anos, você também formou o Le Girls, não é isso? Quer dizer, eu era ainda aluna da escola onde me formei. E a maior parte daquelas pessoas do Le Girl era da escola. Vocês fizeram um sucesso, viajaram, foi o primeiro grupo, sucesso que não pode né? imaginar. Foi o primeiro grupo de mulheres que tinha na Bahia. E eu tocava bateria. Então, naquele tempo, eu ia tocar bateria. Um grupo musical, totalmente, né? Você tocava bateria ali também? Eu tocava bateria. Então, as outras tocavam piano, porque nós éramos todos estudantes, todas sabiam tocar piano. E aí teve acordeon e tudo. E na televisão, a gente não parava de ir. Certo? E aí viajamos para vários lugares do Brasil e sempre o maior sucesso porque não vimos outro grupo feminino a não ser o nosso, o Leguel, que tiramos esse nome de um filme que passou, onde tinha mulheres tomando parte em tudo. Aí todo mundo só ia para cinema, porque nem tinha tanta televisão ainda. E a gente resolveu botar, não foi eu nem que escolhi o nome, foram elas mesmas e ficou Leguel. Pois é, tem um fato também que o Viva Bahia, né? Ele deu origem a outros grupos também, né, que trabalhavam dentro desse conceito do parafolclórico, né? Já estilizando, era uma coisa estilizada, parafolclore é estilização. Pois é. Por exemplo, conversando aqui com o Watson Botelho, né, ele fala muito de você, do seu trabalho, de como isso influenciou no balé folclórico da Bahia também. Ele realmente foi do Viva Bahia, o Alço Botelho, que é apelidado Vavá. E quando eu acabei o Viva Bahia e fui para os Estados Unidos, ele disse, professor Emílio, eu posso fazer meu grupo? Eu disse, você faz o que você quiser, como outras pessoas já fizeram, você faz. E ele fez, e hoje é o maior sucesso o grupo de Vavá, o Alço Botelho o nome realmente. Mas realmente foi do Viva Bahia. Pois é, a gente vai mostrar isso aqui para você também daqui a pouquinho no próximo bloco. No Perfil Opinião de hoje, a gente está tendo aqui um grande prazer, alegria mesmo de receber a musicista, escritora, autoridade em folclore e etnomusicóloga Emília Biancardi. Emília, a gente estava falando, né, de um outro grupo que se originou também do Viva Bahia, né, que é o Balé Folclórico da Bahia, né, sob o comando do Vavá Botelho, que acabou fazendo antropologia depois e tudo. E ele fala muito de você, assim como muitos outros músicos e dançarinos, que é uma coisa que nós vamos conversar nesse bloco. Vamos primeiro, então, assistir uma parte do depoimento do Vavá. Vamos lá. Tá. E foi através do Viva Bahia que tudo começou, né? A minha vida mudou realmente. Foi onde eu conheci Ninho Reis, que fundou o Balé Folclórico comigo depois. Começou daí, com Viva Bahia, onde eu fiquei 6 anos, onde aprendi tudo com minha grande mestra, Emília Biancardi. Eu me formei em antropologia exatamente para poder dar uma continuidade a esse trabalho que Emília fazia com a gente, prático, né? de sala de aula. Falar de Emília Biancardi, na realidade, é falar da minha própria vida, porque Emília foi a verdadeira fonte de inspiração para todo o trabalho que eu desenvolvi profissionalmente nessa área que eu atuo, com o Balé Folclórico da Bahia. E Emília foi a fonte que me forneceu toda a água potável, que irriga a minha vida profissional até hoje. E é uma relação muito forte, uma relação espiritual, uma relação maternal. E nós temos um vínculo muito forte, nós temos uma ligação que vai muito além de família, que vai muito além
do profissional. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de, nesta vida, reencontrá-la e poder estar ao seu lado e, quem sabe, até com a sua licença, poder dar, de uma certa maneira, continuidade ao trabalho que ela desenvolveu a vida inteira, trabalho esse que eu participei durante muitos anos e eu espero nunca decepcioná-la. La Madre, e filho da onça, como ela me chama, e eu a chamo de La Madre, é realmente uma ligação muito, muito forte, muito grande, profissional, espiritual, materna, familiar, enfim. Falar de Emília Biancardi é falar da minha vida. Falou bem. De verdade. Né? Um contato com você. Eu lembro que quando ele esteve aqui com a gente, ele contou uma história também de quando ele tinha 11 anos, ele viu uma entrevista na televisão e tal, e aquela imagem impactou a vida dele assim bastante, ele ficou curioso e ele aos 18, 19 anos entra no Viva Bahia e ele reconhece então que aquela entrevista e aquele momento que ele viu que foi marcante para ele tinha sido uma entrevista sua, provavelmente já com esse grupo parafolclórico, né? É isso mesmo, ele sempre conta isso e disse para a mãe dele, eu quero ser isso. Quando viu tudo que realmente tinha, porque realmente as pessoas já afloram o que vê. Né? A gente, por isso que tem cuidado com quem você anda, porque se a gente tem uma tendência, vai. Ele tinha, tanto que faz muito bem o trabalho dele, é um dos melhores grupos do mundo, o balé dele. Pois é, por que o Viva Bahia em determinado momento terminou? O Viva Bahia em determinado momento acabou, porque eu fiquei ofendidíssima que uma das confusões que teve, resolveram me botar na Justiça do Trabalho. E dizendo coisas absurdas, eu chamei o advogado, eu tive um advogado, e a pessoa que me botou na Justiça do Trabalho, quando viu que ia perder, porque eu tinha prova de tudo, não foi. Então o advogado dele no dia ficou de queixo caído, porque a pessoa que me colocou não foi. O juiz falou, ficou aborrecidíssimo. E aí eu fiquei decepcionada e eu acabei o Viva Bahia. Pois é, quando você termina o Viva Bahia, você vai para os Estados Unidos. O que é que te motivou a viajar e ficar lá 10 anos? Olha, quem me levou para os Estados Unidos foi um dos capoeiristas do Viva Bahia, que já estava lá, chamado Amém. Amém disse, professor, eu quero que a senhora, eu estou jogando capoeira, eu tenho os alunos de capoeira, mas eu quero fazer um grupo igual ao Viva Bahia, eu quero que a senhora vá. E aí a senhora vai fazer lá, para mim e para o Nego Gato, que é outro capoeirista. A gente dá passagem, hospedagem e tudo. E aí eu fui. Comecei a fazer primeiro com o Amém, que ainda está lá até hoje, e o Nego Gato. E aí conheci as americanas, não sei quanto, todo mundo a querer fazer, a tocar, estar. Quando eu disse, mas eu tenho que voltar. Aí uma delas disse, Emília, eu quero ser sua sócia, eu quero fazer com você um grupo musical só de mulheres. Então eu aceitei e foi feito o Iabás Arte Brasil, só por mulheres, que foi o maior sucesso. Mas aí, depois que eu já estava o maior sucesso, um dia eu vim aqui, encontrei Tânia Simões, que eu conhecia no Pelourinho, e disse, Emília, eu quero que você venha trabalhar aqui comigo no Pelourinho. Eu já tinha 10 anos de Estados Unidos, eu aceitei, e aí estou até hoje. Sim, mas esse período lá é curioso, né? Quer dizer, ela chamou para fazer também um outro grupo musical de mulheres, assim como foi o seu, digamos, início, só que um formato completamente diferente. Sim, eu fiz um grupo de mulheres com o folclore da Bahia. As mulheres faziam tudo, faziam maculelê, faziam... As americanas? As americanas. Mas a pessoa que me chamou, a mãe era brasileira e o pai era americano. Então ela tinha também o peso. E aí eu fiquei morando na casa dela, terminei ficando com a madre dela, batizei a filha dela e tudo. E o grupo foi o maior sucesso, mas quando eu vim embora o grupo acabou. Mas eu já estava cansada dos Estados Unidos. A gente fazia palestra nas escolas e tudo, mas chega um momento que cansa. Aí eu aceitei o convite da Tânia Simões e fiquei aqui. Agora, eu lembro de uma entrevista sua em que você falava, por exemplo, que nesse período nos Estados Unidos, me parece, né, você tentou passar um pouco assim do próprio samba, né, lá e ensinar e tal. E mesmo os afrodescendentes que estavam morando, né, nos Estados Unidos tinham um pouco de dificuldade de acompanhar.
Mas não precisa, se dá logo, mas depois que pegam são extraordinários. E são super profissionais. Eles realmente levam muito a sério. Uma outra curiosidade é que você disse que o mundo árabe se encantou também na época com o Viva Bahia. Pois é, né? eu já te contei da Faradiba. Você não pode imaginar como todos nós fomos, o lugar que nos tratou melhor foi o mundo árabe. E como é que começa, então, essa coleção de instrumentos musicais? Porque eu sei que você viajando e tendo a oportunidade de viajar com Viva Bahia para diversos lugares no mundo, você vai trazendo instrumentos para cá. Como é que começa essa ideia? Mas isso eu comecei desde criança. Desde quando eu comecei a estudar música, eu gostava de juntar instrumentos, mas não pensando que era uma coleção, eu juntava porque eu queria. E eu tocava alguns, outros não. Aí, com o amadurecimento, eu vi que era uma coleção. E aí, as pessoas também me doaram muita coisa. Minha mãe comprava tudo o que eu queria. E a exposição ficou com 1.000 e tantos instrumentos que eu não tinha mais onde botar. Então, para mim, foi graças a Deus que eu consegui doar para o Soldado Ferrão. Que é interessante a gente conhecer um pouco, né? Que instrumentos são esses, né? A gente tem, inclusive, algumas imagens também, na medida do possível, a gente vai mostrando. Mas eu queria que você nos falasse um pouco a respeito desses instrumentos, os mais curiosos, e contasse para a gente também algumas curiosidades. Tem uma curiosidade, por exemplo, que eu não sabia, que o violino, por exemplo, ele não é europeu, como a gente imagina, né? Olha, tudo isso você tem que pensar uma coisa. A mente humana, eu posso estar criando uma coisa aqui e alguém está criando também. Os maias, astecas, zapotecas, todos os índios dos Estados Unidos. Então, se você olhar a coleção, você vê os 3 instrumentos mais antigos do mundo são a flauta, o monocórdio, que é um instrumento de uma corda só, e o tambor. Você vai ficar pasma, porque todo mundo tem. Então, você vai ver o índio brasileiro, você não sabe. Ele tem um monocórdio de boca, que é uma corda só que ele toca, certo? Ele tem tambor. Inclusive um tambor que o africano tem, idêntico. É um tambor escavado no tronco da árvore. E depois, então, vem o tambor, que é a madeira com a pele em cima. E a flauta, você vê que o deus grego tinha uma flauta, ele tocava, o índio tem igual. Então, as coisas, o ser humano, eu posso realmente, como Idelgar sempre disse, você está inventando uma coisa, alguém está inventando sempre. Isso acontece. Essas ideias estão no ar, né? Cada civilização e tal foi pegando de alguma forma a sua inspiração. E aí eu me apaixonei porque eu vi realmente, como ela disse uma vez para mim, Emília, aqui e lá de tudo há. Tanto que eu botei numa das salas que tem a coleção e o nome dela, aqui e lá de tudo há, Idelgar de Viana, porque é verdade. Você não pode dizer, isso é da minha terra. Em qualquer lugar você vai encontrar igual. O que mais te impressionou, assim, enquanto instrumento musical que você encontrou aí pelo mundo? O que mais me impressionou? O tambor escavado na árvore. Esse que é justamente de origem indígena, não é isso? Mas o africano tem também, idêntico. Está lá. O pessoal fica todo, quando eu toco o tambor escavado, fica todo mundo assim. Porque o povo desconhece, é uma ignorância total. A gente tem algumas imagens, vamos ver então, que depois se tem você pode tambor comentar, escavado né? na árvore. Vamos ver. Pois o africano tem igual. Eu agora vou tocar um dos instrumentos mais antigos do mundo, que é o tambor, e ele era feito escavado na madeira.
Emília, tá aí, né? Você tocando aquele tambor, que é o que você falou que é um dos mais antigos do mundo, mais antigo Os aí. três mais antigos. Foi o tambor realmente escavado na madeira, a flauta e o instrumento de uma corda só, que são os monocordes. Pois é, O e mundo esse todo tambor, antigo por exemplo, tem. se encontra na África também, né? Idêntico igual. Idêntico. Idêntico. Mas a flauta também, você viu que a flauta da Grécia é igual àquela do índio. Uhum. É uma coisa realmente, como ela disse, a memória. Ainda mais naquele tempo, como você podia saber das coisas? É porque acontece. Então, alguém estava inventando uma coisa aqui, o outro lá estava inventando também. Pois é, a gente viu ali os índios também, que é um assunto que nós vamos falar bastante no próximo bloco, que é com flautas ali bastante compridas, né? Me lembrou até o digeridum, por exemplo, eu sei que não tem nada a ver. Mas assim, são flautas muito compridas e tal, que eu pessoalmente não tinha visto Apareceu ainda. e é uma flauta que faz a limpeza nas ocas para determinados rituais que eles fazem. E é essa que só os homens podem tocar? É essa daí também? Não, essa os homens tocam. Agora, essa que o braço é lá embaixo, só os homens que fazem. Que é a que eu doei, que agora o índio veio e quer levar de volta. Mas realmente ela, quem vai descascar essa coisa toda é a diretora lá do Soldado Ferrão. Porque eu doei e não fui eu que comprei. Quem comprou foi a pessoa que estava fazendo o espetáculo, que eu dirigi, e deu pediram a 6 espingardas, como eu te disse, então foi trocado. Bem, essa história a gente vai contar também, Emília, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, não percam, a Emília Biancardi passou alguns meses, por exemplo, numa tribo indígena, fazendo a pesquisa dela. E aqui tem até o avião que foi essa moça e gerou contratou. aí esse acervo maravilhoso, e espetáculos, e livro, e essa doação também para o governo do estado, né, desse acervo maravilhoso dela. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje nós estamos aqui no Perfil Opinião com a etnomusicóloga, musicista, escritora, uma autoridade em folclore, Emília Biancardi. Emília, a gente estava falando aqui, se você não viu os blocos anteriores, né, que criou o Viva Bahia, que deu origem a muitos outros grupos, entre eles o Balé Folclórico da Bahia, e fez um sucesso enorme no mundo inteiro até a década de 80 aproximadamente, quando então ela se muda para os Estados Unidos e passa lá 10 anos. Mas quando a Emília volta também, eu acho que durante esse tempo, ela faz uma pesquisa grande nessa área ali do Xingu, ela vai contar aqui para vocês, né? Justamente a respeito de cerimônias e de instrumentos musicais utilizados pelos indígenas. Para poder fazer na época também já do Viva Bahia, né? Essa coisa do Xingu só foi na época do Viva Bahia, para poder então, fazer espetáculo. Ainda durante o Viva Bahia. Quando você vai para o Xingu, você já sabe, já escolheu especificamente essa tribo? O lugar que tinha realmente a dança que a francesa falaram. Então a gente conseguiu, pela FUNAI, a liberdade para poder... Ou seja, você teve a informação de algumas feministas francesas de que existia esse tipo de cerimônia lá, né? E instrumentos também. Lá no Xingu. No Xingu. E aí nós fomos para pesquisar, inclusive para voltar outra vez a Paris, levando esse trabalho ligado às nossas mulheres indígenas. E aí fomos pesquisar lá no Xingu. E o que é que vocês encontraram lá? Olha, coisas incríveis, porque realmente, quando as mulheres fazem o seu trabalho, porque as mulheres indígenas, você sabe, mulher, ainda mais indígena, não tinham respeito. O próprio cacique principal transava com não sei quantas e ainda ficou transando com uma grega que estava fazendo doutorado sobre o índio brasileiro. Monogâmicos nós já sabemos que eles não são. Então, aí, nada se aprende nas escolas nossas sobre o índio. É verdade. Então, foi realmente um trabalho que teve que levar tempo, teve que se ver. Nesse tempo que as mulheres fazem elas viram, tem uma dinâmica de crescimento que é como se fosse uma coisa de teatro, porque depois que acaba aquilo, volta outra vez a nada. Aqui a gente tem uma imagem que foi publicada no seu livro O Som dos Esquecidos. Eu vou tentar mostrar
aqui para vocês, né? Que é e o do se espetáculo. refere do espetáculo. Do espetáculo nosso no Teatro baseado Caçoado. nessa cerimônia dessas mulheres na tribo do Xingu. É, isso tudo aí são as meninas do Viva Bahia que estão aí. Sei. E mais outros instrumentos musicais que vocês encontraram lá também, que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Teve que realmente trocar os instrumentos para poder trazer para cá, para se apresentar no espetáculo, elas tocando os verdadeiros instrumentos. Aí a pessoa que era patrocinadora do espetáculo trocava por colares, tocava por espingarda, tocava por panelas, porque eles só tinham tudo de barro, e trocava por que foi, para a gente levar um pacotão ligado aos instrumentos do índio. E aí, quando elas quiserem me pagar, eu disse, não, quando acabar o espetáculo, eu quero que me pague com instrumentos musicais. Foi que eu recebi essas flautas que hoje os índios querem que eu devolva. Quer dizer, eu mais não, o governo... Essa história você vai contar, mas eu tenho uma imagem aqui muito bonita, né? Que é do índio tocando a flauta jacuí, né? É uma flauta também bem grande. Essa é que eles querem de volta. Você veja que o braço do índio está lá embaixo, o buraco da flauta são lá embaixo e só o índio toca essa flauta. Por causa dos braços que eles têm. O verdadeiro índio, porque o índio já mestiço não tem mais não. Ou seja, braços bastante longos, aí tem essa flauta com os furinhos na ponta, né? Lá embaixo. E essa flauta daqui é que eles querem que seja devolvida, então? Eu quero que devolva. Inclusive disse que os índios atuais não sabem fazer a flauta e que não pode essa flauta estar fora da aldeia. Então, para que os índios lá trocaram com elas? Com essas pessoas que deram o que eles quiseram, espingarda e tudo. Pois é, vamos ver como é que tudo isso vai se resolver agora, né, Emília? Agora vai estar difícil, viu? Está complicado. Não sei como, e quem vai resolver isso é a própria diretora do museu. Agora tem uma outra flauta, me parece, que eles utilizam também, que só são tocadas por homens, né? Em rituais, justamente para afastar espíritos, é isso? Não, essa que é. Essa daí. Não pode mulher ver. É de noite, pelas madrugadas, eles ficam Mas você viu como? Escondida? Não, realmente não deu para ver. Não deu, né? Tocando. Mas deu para ver o instrumento. Sim. Então aí a diretora do espetáculo quis, eles disseram que tinha que ser 6 espingardas pelas flautas. Agora, uma curiosidade, todos esses instrumentos que você trouxe, você toca eles todos assim? Pelo menos... Olha, eu toco vários. Agora o que eu toco melhor é o pau na vida dos outros mesmo. Oi, Emília. Sim, mas esses porque, por exemplo, depois a gente vai falar um pouco, né? Porque a Emília doou todo esse acervo, né? Que são 1.005 peças, não é isso? Tantos instrumentos. O que te fez doar? Conta um pouco dessa história pra gente. Por que eu doei? Eu disse, eu vou morrer, isso aí vai dar cupim, ninguém vai querer, eu tenho que doar isso, vender, ninguém vai querer comprar. Aí doei, no minuto ficou tudo resolvido. Então tem as salas lá, com 3 salas enormes, com todos os instrumentos, ainda tem um depósito que tem outros. Isso lá no Solado Ferrão? No Solado Ferrão. E lá, além da minha exposição, tem mais 4 outras exposições, e muito importante. Tem muitas exposições lá, são muito boas. Pois é, então, mas qual foi o projeto exatamente, né? E quem foi que te auxiliou, assim, nesse caso da doação e organização da exposição, como está lá desde 2011? Ana Liberato, que é uma das maiores museólogas da Bahia. Ela que teve confiança e, claro, e depois vieram técnicos, inclusive um casal que é conhecido no mundo, ele vai para outros lugares para fazer. Eles realmente arrumaram tudo e com outros técnicos e pediram realmente que eu só fosse ver quando tivesse tudo pronto. Eu não ficar dando palpite, se eu não acabava de fazer a sala. Não, tenho certeza que muito palpite você deu, que é da sua personalidade mesmo, né? É controlar, claro, e a gente entende. A gente tem, inclusive, algumas imagens, Emília, que vamos comentar durante o momento que a gente estiver mostrando. Vamos lá. Chama-se Orquestra Museofônica e foi pedido para que eu fizesse por Ana Liberato. E como é que funciona essa orquestra museofônica? Eu vou, pego o pessoal que trabalha lá, porque de quando sai um bocado vem gente nova. Agora mesmo está uma turma nova. Sim. E aí eu ensino a tocar os instrumentos. Eles não são músicos, não são nada, mas aprendem. Aprendem a tocar aqueles instrumentos. E o objetivo
É justamente repassar essa informação a uma nova Sair geração? apresentando, a gente apresenta em vários lugares quando chama e faço a explicação do que são os instrumentos. Pois é. Então, essa doação foi dividida lá, né, mais ou menos assim. Os instrumentos musicais do mundo, porque você traz instrumentos, tem uma coleção, talvez a maior coleção de instrumentos musicais indígenas do mundo também, né? Você tem isso? Com certeza, a maior exposição de instrumentos de índio é essa que está lá. É essa que está lá, então estou certa. Mas você traz também instrumentos de outros países, não é isso? Sim, traz do mundo todo. Do mundo todo. Do Então, mundo todo. a exposição tanto tem do lá... mundo árabe, da Europa, de todo lugar, da Rússia, todos os... Então, falando do mundo árabe, mais uma vez, né, tem alguns instrumentos que a gente nem pensa assim, que a origem talvez tenha sido lá. Você pode falar para a gente? Olha, aconteceu o seguinte, os árabes invadiram a Europa, certo? Os árabes é um povo antiquíssimo, é velho. Então, eles já têm aquela herança da própria estrutura da velhice, do que eles são, e foram morar na Europa. E isso aí o europeu já aprendeu. Então, há uma coisa chamada recriação. O pandeiro mesmo deles não tem os chuais, que são aquelas plaquinhas. Né? Sim. Alguém na Europa, ou a Itália, ou a Espanha, ou a França, botou. Certo? O pessoal pensa que foi no Brasil, não. O Brasil deu um toque de samba que nenhum lugar do mundo faz. Então, ninguém sabe tocar desse jeito, o pandeiro, como nós sabemos. O toque mais bonito do pandeiro, pode acreditar, está no Brasil. O toque deles, como não tinha os chuais, que eles chamam chuais, para fazer aquele barulho, era um toque mais rítmico, uma coisa mais de batida. Então, houve readaptações que, quer queira, quer não queira, modificam a sonoridade e modificam o ser do instrumento. Pois é, a própria castanhola também, né? Me parece que tem uma origem no povo árabe, assim, teria criado, é isso mesmo? Vários instrumentos. Inclusive, você fica na dúvida se o alaúde, que veio violino, o que foi que veio, porque tem que ser um estudo profundo de cada instrumento. Então, não é original aquela coisa só daquele lugar, não. Então, as coisas que você foi lá, você vai ver que aqui e lá, de tudo há, como dizia Delgado Viana. Eu nunca dissesse é de tal lugar, você diga sempre assim, Mídia, que lá tem também, porque o ser humano é criativo. Tá, então tem um outro espaço que são os instrumentos musicais indígenas, como a gente viu ali, que a gente falou que é a maior coleção do mundo de instrumentos musicais indígenas. E tem também a outra, instrumentos musicais africanos e afro-brasileiros, que eu queria que você falasse para a gente um pouco a respeito desses instrumentos também. Olha, os africanos e os afro-brasileiros, existia uma coisa chamada eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eles não trouxeram absolutamente nada quando entraram naqueles navios. Talvez nem a própria roupa para se vestir. Eles tiveram que readaptar tudo aqui. Então, o tambor de lá comprido, que você vê, não é desse que eu toquei, que é escavado em madeira. Eles lidavam aqui com os barris de vinho. Os barris de vinho, aquelas madeiras todas cortadas. Então, os primeiros tambores que eles fizeram foram reaproveitando uma coisa de Portugal. Eles pegaram e aproveitaram, que até hoje o candomblé usa e tem esse trabalho danado para fazer esse tipo de tambor. Então não é escavado na madeira. O tambor começou a se aproveitar do barril de vinho aqui no Brasil e para o candomblé. Então lá você vê isso tudo, a exposição, isso tudo é explicado pelas pessoas que levam os visitantes. Então, aquela história de eu sou as minhas circunstâncias, ali você está vendo que está funcionando. As circunstâncias fizeram com que muitas coisas fossem mudadas. O próprio samba, o pessoal tem que saber que o samba realmente foi criado nas cozinhas. Lá no Solar do Ferrão, as cozinhas eram
Realmente o solar era um palacete enorme, cheio de coisa. Então, nas cozinhas, eles começaram a tocar, esfregando o prato, que as madames comiam daquele prato chiquérrimo, pegando as colheres que eram de prata, batendo uma na outra. Então, tudo começou, foi do samba, que aportuguesou a palavra, virou samba. Isso aqui começou realmente nas nossas cozinhas dos ricos. E aí foi se aperfeiçoando, aí foi vendo como a coisa de candomblé, que os atabaques, as casas, em vez de usar o tabaco escavado na madeira, os nossos atabaques é daqueles que é a madeira toda como se fosse cortada, que era dos antigos canais de vinho. Sei. Agora, falando a respeito do samba, né, e sempre há essa polêmica entre Rio, Bahia e tal, eu queria te ouvir também em relação a isso, né, as diferenças que tem. E você disse que surgiu nas cozinhas, né? E foi levada para o Rio pela tia Ciata, que era uma negra de Santa Amaro, que foi morar no Rio e começou a frequentar os botequins e cantava o samba. Uma outra coisa que me ocorre também, que eu sei que você esteve lá, foi, por exemplo, em Cuba, né? E em Cuba também tem, dentro das tradições religiosas, as músicas e tudo. A rumba cubana veio dessa marcação do samba. Então, deu origem lá à rumba. E aí as coisas vão virando mambo, aí as coisas vão crescendo, então as coisas vão se desdobrando, certo? Mas realmente, musicalmente falando, principalmente em rítmico, o africano foi que deu o pacotão para todos. Para Cuba, para o Brasil, e nós baianos para o Rio de Janeiro. E não foi lá que o samba nasceu. O samba nasceu na Bahia, que veio do samba da África, que foi recriado e virou um pouquinho diferente, ou muito talvez, do que era feito na África. Agora, por exemplo, em relação a você, aí não por ser brasileira, né? Mas assim, comparando essa produção do que se faz em Cuba, até nas santerias também, tudo isso e tal, como é que você avalia tudo isso, em termos de harmonia, de beleza mesmo? Eu vi a santeria feita por cubanos em Nova York. Eles fazem ainda a santeria lá. Eu não vi em Cuba, eu vi em Nova York. E vivi vendo o candomblé aqui. O daqui é de uma beleza extraordinária. Lá é de uma chatice que nem eu aguentei. Eu saí, eu fui me embora. Muito chato mesmo? Chatice. Uma outra coisa que você disse que era chata, que eu vi uma vez, foi que você foi convidada para ir a um culto de Ogum na África. Ali também ainda é pior. E eu fui com Viva Bahia. Sim, com Viva Bahia. Pois é. E aí, o que você achou? Foi monótono? Olha, foi monótono porque o tempo todo foi Ogum. Aqui você vê a sequência, né? Eles deram tantas vezes pela circunstância de querer fazer logo, porque a polícia podia chegar, não se sabe ainda por quê. Mas realmente agora lá é um orixá para cada festa. E aí não tem quem aguente, só mesmo eles. O tempo todo é aquela música para aquele orixá. Então eu vi a festa de Ogum, mas tem a festa dos outros orixás, que é a mesma coisa. Então houve uma recriação, não só no Brasil, como em todo lugar que teve africano, você vê os próprios Estados Unidos, lugar que teve africano, houve uma mudança, houve um crescer no que foi recebido da África. Vamos falar um pouco dos livros, né? Quantos livros você publicou? Olha, eu primeiro... São todos esgotados, né? Tenho que dizer isso para vocês. Eu sou felizada aqui de ganhar um filho único. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Que eu me lembre foi Viva Bahia Canta, Olelê Maculelê, Raízes Musicais da Bahia, esse último aí, O Som dos Esquecidos. O Som dos Esquecidos. E tem mais uns pequenos que estão lá. A Dança da Penga, isso? Da Penga. Da dança da... Você está sabendo, é isso mesmo, a Dança da Penga. Mas são coisas menores, não tem assim, a quantidade de páginas como tem esses que eu estou falando. Então, eu fico pensando assim, né? A gente vê o desprezo, que não tem outra palavra, né? Pela cultura indígena no nosso país, né? Em todos os aspectos. E, ao mesmo tempo, você lança um livro como esse e ele fica esgotado logo, né? Pois é. Então, como é que você vê isso? O que você tentou, que assim, colocou, de fato, aqui nesse livro?
Olha, eu fiquei surpresa em ver o susto que as pessoas tiveram e querer ter. Então, na própria lançamento, no próprio dia do lançamento, quase tinha uma briga, até uma cheia está aí, dela com a Lalá, porque os livros, todo mundo em cima delas. E ela quis pegar o livro da Lalá, foi uma confusão, quase tinha tapa lá no Pelourinho, por causa dessa coleção. Todo mundo gosta de saber por quê. Então, todo mundo queria saber por que a Emília fez esse livro, o que que tinha. Todo mundo queria ler, seja por interesse, quais sejam. Cada uma tinha uma coisa, mas queria ter o livro para ver. Ou para falar mal, talvez, pensando, não vai conseguir nada. Emília, eu fiquei aqui pensando, né? Você, a princípio, se formou em piano, fez a sua trajetória toda, digamos, musical, mas sempre teve esse empreendedorismo, né? Do ponto de vista de espetáculo, desde muito cedo também. E uma outra coisa que continua... Desde o Leguel. Desde os Leguels. Que continuou também, que já foi da década de 50, né? O que continuou é a sua formação enquanto educadora. Porque todo esse trabalho que você fez, inclusive essa doação que você fez também para o governo do estado, todo o seu acervo, né? De música, de CDs, que vocês lançaram, CDs, eu quero dizer, aqueles long plays na época, né? Do Viva Bahia, que eu sei que foram 3 também. Você tem esse caráter, né, de educar e passar para as novas gerações o conhecimento que você teve, que você adquiriu e que você desenvolveu também, seja em espetáculo, seja em sala de aula, palestra e tudo isso e tal. Então, hoje, quais são os seus sonhos, né? O que você vem fazendo além de estar trabalhando, continuar ensinando como tocar esses instrumentos com essa orquestra, né? No museu, o que é que você está empreendendo, o que é que você pensa assim em fazer? Olha, agora tudo aconteceu com a ajuda de Deus, foi um milagre, ainda mais em termos de Bahia, certo? Eu nunca pensei que ia ter uma sala com o nome de Emília, onde estava toda a forma do que eu fiz, pesquisando, lendo, pegando livros. Então, eles passaram acima da minha imaginação, porque eu não pensei que ia ter isso. Eu só queria que as pessoas vendo aquela coleção imensa soubessem o que era. Então, tem disco, tem CD, tem tudo que você pode imaginar, partituras musicais escritas e tudo, para que eles se interessem. Então, foi a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Então, eu fiz isso tudo e aí, pronto, voltou para que eu, se estou lá, fazer o que eu estou fazendo agora com você, falando mais para que as pessoas vejam o quanto é importante se saber o que nós humanos somos e podemos fazer. Somos e podemos fazer de tão belo, né? Porque quando a gente entra nessa esfera aí da música, boa música, né? E a manifestação mesmo em todas essas culturas, é que a gente vê, digamos assim, também a presença de Deus, não é? Em todas essas pessoas, quer dizer, sair dali a harmonia, a beleza, a perfeição, o encantamento que a gente tem ao ouvir cada som. Então, a música na sua vida, o que você diria? Eu acho que a música da minha vida foi, graças a Deus, depois a minha mãe, que foi realmente quem começou a me dar dinheiro para comprar os instrumentos, porque meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Então, minha mãe me deu realmente tudo que eu quis. Eu quis aprender a tocar acordeon, ela me botou para aprender acordeon, me deu o acordeon. Eu quis tocar piano, ela comprou o piano e tudo. Então, ela empurrou para que a filha chegasse aonde chegou. E depois, determinadas pessoas, que eu acho que aparecem na vida da gente, e ajuda muito. Então, teve Nini Gondim, casada com Paulo Gondim, que me ajudou sempre. Então, desde quando eu vim de Conquista, a gente foi colega dessa escola de música. E até hoje ela me ajuda. Atualmente, trabalho com Thelma Chese, que empurra para que tudo aconteça. Eu acho que é uma coisa que sozinho ninguém faz milagre. A gente tem que ter auxílio não só. Até o pessoal do museu que está lá agora, que chegou, são pessoas novas,
todo mundo está animado, todo mundo está me ajudando em tudo. A pessoa que foi daqui para lá viu. Tem Mas uma com chamada... energia e uma vitalidade dessa, uma vontade de fazer, A pessoa que está seria encarregada... difícil não contagiar esse grupo, né? Claro, a pessoa que está encarregada por essa sala, o nome dela é Suzana, a sala aconteceu porque ela foi para lá. Ela trabalha com biblioteca. Então a sala começou a arrumar, a ter personalidade, graças a Suzana. Então Deus vai empurrando e as coisas vão acontecendo. Pois é, já que por enquanto você não pode ter esse livro aqui, que é meu agora, né? Mas vocês podem ir lá visitar, sim, essa exposição permanente E lá ler- no Solado Ferrão. E ler os livros que estão lá para E ler os esclarecer. livros que estão lá também, inclusive esse que também está lá, não é isso, Tá lá. Miriam? Eu te agradeço demais. Agradeço eu. Foi fantástico essa entrevista. Eu fico muito grata. Que bom, feliz ficamos nós e é a nossa homenagem e reconhecimento a você e ao trabalho que você vem desenvolvendo, né? Obrigada. Aí há mais de 50 anos, né? Vamos dizer assim. É, mais de 50. Mais de 50 anos. E aí com toda a vitalidade, com toda a alegria e todo o desejo de passar essas informações para as novas gerações também. Eu te agradeço demais e te parabenizo por esse trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço a TVE assim, dispor a fazer essas coisas, porque realmente eu acho que precisa ter informação. Agradecer a você com sua paciência e a moça que andou pesquisando e que trouxe para cá a ideia e tudo. A Juliana Freire Juliane, também, cadê? né? Tá lá em cima. Pois é, esqueci o nome, mas agora você me ajudou a lembrar. Então foi uma equipe que apareceu e que fez com que a coisa crescesse mais e fosse mais divulgada. É tudo merecimento. Muito grata pela sua participação. Obrigada a vocês. E a gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião. A gente volta com certeza semana que vem, se Deus quiser. Beijão para todos vocês.